Tá bom, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 3 do livro de Gálatas. Vamos fazer leitura a partir do versículo 26. Na semana passada, o pastor Bruno ele fez a reflexão até o versículo 25. Então, hoje nós vamos começar no 26 e vamos até o versículo 7 do capítulo 4. Gálatas 3, a partir do versículo 26. Então, irmão, nós temos estudado a grandeza, é o tema geral desses domingos, a grandeza e a suficiência da obra de Cristo. É o tema geral da carta de Paulo aos Gálatas, e hoje nós vamos continuar essa sequência de mensagens nessa carta. Se os irmãos lembram dos primeiros versículos do início dessa carta, Paulo ele não perde nem muito tempo, ele vai direto ao ponto, né? A saudação é bem curtinha e ele vai direto ao ponto, dizendo que estava admirado de como aqueles cristãos ali daquela igreja estavam abandonando o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, e estavam abraçando um outro evangelho da lei, que de certa forma queriam se justificar por obras da lei, por sacrifício, por guardar dias e sábados, né? E ali Paulo diz que equivale, esse outro evangelho é um evangelho falso. Seria como dizer, olha, vocês estão deixando o evangelho por alguma outra coisa. E a gente tem entendido tem aprendido também que o evangelho é mais do que um sistema de dogmas, de doutrinas. O evangelho é uma pessoa, é a pessoa de Cristo. Então, quando Paulo diz ali que eles estavam abandonando o verdadeiro evangelho, eles estavam abandonando Cristo. E não estavam professando uma outra fé, ou buscando um outro caminho paralelo que chegasse ao mesmo lugar. Não existe esse outro caminho. Então, não existe esse outro evangelho. E aí, na semana passada, nós refletimos sobre o papel da lei, que nunca se propôs a salvar, nunca se propôs a justificar o homem. O papel da lei, nós já aprendemos que é apenas revelar o coração do homem, revelar a nossa fraqueza, né? E aí, a partir disso, a partir dessa consciência de que o homem o seu fracasso no cumprimento da lei o levaria o quê? A Cristo Jesus. Então, esse era o papel da lei. É mais ou menos como alguém doente, né, e vai no médico, o médico pede um exame, ele vai fazer um exame de imagem. O exame de imagem é o diagnóstico. Ele vai dizer, olha, você tem essa doença, mas o tratamento é outro, né? Então, aquele exame ali foi só o diagnóstico, e a lei era para fazer esse diagnóstico. E Jesus tratou da nossa doença, né? E não era pelo cumprimento da lei. Nós temos estudado nessa carta de Paulo aos Gálatas. Então, vamos fazer aqui a leitura, a partir do versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Deus, nós lemos a sua palavra e cremos, Pai, que o Senhor, o teu Espírito Santo está presente nesse lugar, o teu Espírito Santo
habita, Pai, no coração dos teus filhos, Pai. Pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes, fale ao nosso coração, Pai, e repreendemos toda distração, tudo aquilo, Pai, que é obstáculo, Pai. Ouvimos a Tua voz nessa manhã, Pai. Fala, Pai, com a necessidade de cada um, Pai. E usa-me como instrumento, Pai, falho, limitado que sou, Pai, em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Então, nós lemos aqui no versículo 26, que Paulo diz que aqueles que têm fé em Cristo Jesus se tornaram filhos de Deus. Então, a gente, mais uma vez, Paulo destaca aqui que é a fé e não as obras ou o cumprimento da lei que nos introduzem na família de Cristo. Então, nós somos introduzidos na família de Cristo, na família de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Aquele que crê em mim, e aí quando eu digo fé em Cristo Jesus, a gente hoje ouve as pessoas falarem de fé. Essa semana eu vi mesmo uma frase que dizia assim, alguém dando um incentivo cristão, né, para uma determinada pessoa, disse assim, olha, a fé é a tua maior força. Né? Então, a fé em Jesus não é esse tipo de fé. Essa fé pode ser uma fé em si mesmo, é a fé na fé, mas não é esse tipo de fé que a Bíblia fala. Né? É a fé em Cristo Jesus, e o próprio Jesus diz que aquele que crê em mim, conforme as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então, é fé no Cristo das Escrituras, porque Cristo todo mundo conhece. Né? Essa figura histórica, todo mundo conhece. Todo mundo, boa parte das pessoas diz que tem fé em Cristo, admira Cristo. Mas a fé que nos torna filhos de Deus é uma fé no Cristo das Escrituras. Se os irmãos lembrarem, Jesus mesmo certa vez perguntou aos seus discípulos, os mais próximos, o que a multidão diz a meu respeito? Para eles, quem eu sou? E o que os discípulos responderam? Olha, eles têm opinião diversa, são várias opiniões. Né? Eles não têm convicção, eles têm opinião. Dizem que o Senhor é Elias, João Batista, um profeta qualquer. E vocês? Quem eu sou para vocês? E aí a gente ouve a declaração de Pedro, que é a declaração que nós fizemos também um dia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Então a Bíblia diz que ao conhecermos a Cristo, recebermos a Cristo como Salvador, nos tornamos filhos de Deus. Né? João 1:12. O Evangelho de João, né, o apóstolo, ele diz lá que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. E essa filiação, essa nossa condição espiritual de filhos de Deus, não se deu por nossos esforços humanos, nem por descendência étnica, mas foi uma obra sobrenatural de Deus. É uma obra sobrenatural de Deus. Se a gente continuar, o verso 12 diz que nós somos filhos pela fé, e o verso 13, sobre esses filhos pela fé, João diz que eles não nasceram do sangue e nem da vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Então, é uma obra, ser filho de Deus é uma obra sobrenatural de Deus, né? E dessa forma somos incluídos na família de Deus. Então, nós vimos que tanto Paulo, nesse texto que nós lemos, como João, no texto que eu citei, deixam claro que somos feitos filhos de Deus, não pelo fato de termos sido criados por Ele, mas por crermos em Jesus como Salvador. E esse ser filho de Deus não é uma forma carinhosa, né, que o apóstolo João está se utilizando para se referir aos crentes, né? Esse título é mais do que um título, ele fala que é a partir da nossa fé em Jesus. Isso implica numa mudança na nossa condição espiritual, meus irmãos, não é só um apelido, eu chamo crente de filho de Deus, que é a mesma coisa. Não, a gente tem que ter noção de que ser filho de Deus é obra de Deus, é uma mudança completa na nossa condição espiritual, e isso vai ter implicações, porque o filho, ele tem um relacionamento profundo, de intimidade com seu pai, muito diferente do relacionamento que tem a criatura com seu Criador. E nós, pela graça e pela fé, somos filhos de Deus, é o que diz a palavra. Amém, irmãos? No verso 26, que nós lemos, a gente destaca também o verbo aí são, porque vocês são filhos
de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, nós já somos, né? E os irmãos vejam que o verbo foi usado no presente aí. Nós não estamos numa luta para conquistar esse título ou essa condição. Não é? Ser filho de Deus não é um nível que você vai atingir à medida que você vai caminhando, à medida que você vai amadurecendo na fé, mas é um título daquele que recebe a Cristo como Salvador. Essa condição é instantânea e imediata a partir do momento da nossa conversão. E nós, meus irmãos, não podemos duvidar dessa promessa de que somos filhos de Deus dessa nossa condição, independente das circunstâncias. E quando a gente sabe que nós já somos e que não depende dos nossos esforços, meus irmãos, isso é libertador. Porque quando você tiver em circunstâncias difíceis, você sabe que tem um pai que te ama, que teu pai não te abandonou, que você continua sendo filho. Essa certeza de que somos filhos, ela vai tirar de nós, meus irmãos, essa luta constante por ser aceito por Deus. Né? O pastor tem falado sobre isso. Né? O evangelho é diferente. Né? Eu obedeço porque Deus me aceitou. Não é o contrário, não. Não é? Eu obedeço porque Deus me aceitou. Deus não me aceita porque eu obedeço. E muitas vezes a gente fica nessa luta para provar para nós mesmos, muitas vezes, provar para nós mesmos que somos dignos de ser filhos de Deus, e para provar também para Deus que nós somos filhos dele, muitas vezes. Né? Então, nós não precisamos provar isso, e Deus também, meus irmãos, é libertador, porque Deus também não precisa provar a todo momento que é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai, e você é filho. Não é? Basta o que a palavra de Deus diz a seu respeito. E muitas vezes a gente não valoriza como deveríamos valorizar essa nossa condição espiritual, essa bênção que nós recebemos de filhos. João também diz em sua primeira carta, o apóstolo João diz que o amor do Pai por nós é tão grande que somos chamados seus filhos. Então, ser filho de Deus é uma expressão, um resultado do amor de Deus. E eu acho interessante que os escritores bíblicos, eles utilizam vários adjetivos ou figuras para se referir à nossa nova condição, né, a nossa nova condição espiritual de filhos de Deus por Jesus Cristo. E cada figura dessas, ou cada adjetivo destes, eles mostram um aspecto deste novo relacionamento com Deus, meus irmãos, desse nosso novo relacionamento com Deus, a partir da nossa fé em Cristo Jesus. Os irmãos já devem ser observados, nós somos chamados de escravos, né? Nós somos escravos de Cristo, não é isso, meus irmãos? Por que nós somos escravos? Porque nós fomos comprados, nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos porque obedecíamos à vontade da nossa carne, e Deus nos comprou através do sacrifício de Jesus. Jesus nos comprou, pagou um preço muito alto, preço de sangue, e Jesus nos comprou desse outro Senhor que nos maltratava, e agora o que acontece? Nós somos livres, mas continuamos escravos, né? Interessante, que a gente agora é escravo de Cristo, a gente serve a Cristo, porque se Ele nos comprou com seu sangue, com o sangue do seu Filho, nós passamos a pertencer a Ele, nós não temos mais vontade própria. Então o aspecto, quando diz que nós somos escravos, o aspecto que chama a atenção aqui é a sujeição absoluta ao nosso Senhor. Ele é seu dono, Ele é nosso dono. Então, esse termo escravo, ele fala disso, fala de sujeição, de não ter vontade própria, mas fazer a vontade, absoluta vontade do seu Senhor. Nós somos chamados também de amigos de Deus. Né? Paulo, ele diz que nós éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados consigo mesmo através da obra de Cristo e passamos a ser amigos de Deus. Então, meus irmãos, todos os outros títulos aqui que a gente poderia citar, que se referem aos cristãos e à nossa nova condição em Cristo, são títulos honrosos e eles refletem as mudanças da nossa condição espiritual. Filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, meus irmãos. Queria refletir sobre isso. Né? E, obviamente, quando a gente fala filho, eu falei escravo, é obediência absoluta a seu Senhor. Mas o filho também, quando a gente fala filho de Deus, pressupõe também obediência, muitas vezes necessidade de correção também, mas acho que o aspecto que chama mais atenção quando a gente fala que alguém é filho, é o aspecto da intimidade,
da proximidade, do acesso direto. Não é isso, meus irmãos? Um escravo, ele não tem acesso ao seu senhor. Não é? Mas quando a gente sabe que é filho de Deus, a gente sabe que tem essa intimidade com o Pai, esse acesso direto. Eu estou falando essa relação de pai e filho, eu sei que varia um pouco de cultura para cultura, mas independente da época, meus irmãos, e da cultura, essa relação de pai ou mãe e filho é a figura que melhor retrata o amor de Deus. Então, nós somos filhos amados de Deus. Né? Jesus mesmo diz, vocês sendo maus, falando o quê? Dos pais terrenos. Se vocês que são pais terrenos, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, então Jesus reconhece que os pais, eles, quando diz que são maus, são inclinados para o mal. Nós somos pais que amamos nossos filhos e queremos dar boas dádivas aos nossos filhos. Na verdade, qual o pai e a mãe aqui que pensam ao contrário? Mas Jesus está dizendo que, olha, vocês erram. Vocês amam, mas vocês erram. Não é diferente do nosso Pai celeste, né? que não se engana, não erra, né? Não é inclinado ao mal, como nós somos. E lá no Salmo 103, verso 13, o salmista diz que um pai tem compaixão dos seus filhos. E assim como um pai tem compaixão dos seus filhos, o Senhor, da mesma forma, diz o salmista, tem compaixão de nós. Então, Paulo, nesses dois versos aí, verso 26 e 27, ele diz que aqueles que receberam em Cristo pela fé, creram em Cristo, foram batizados e se revestiram de Cristo. Não é isso, meus irmãos? São 3 experiências, não é uma experiência só. Né? Crer em Cristo, ser batizado em Cristo, e aí batizado em Cristo é a profissão pública de fé. Alguns comentaristas também interpretam como o simbolismo do batismo, mas isso aconteceu com os filhos de Deus. Crer pela fé, ser batizado em Cristo e ser revestido de Cristo. Revestido de Cristo. Paulo, essa é uma expressão que Paulo gosta de usar, revestido de Cristo. Escrevendo lá os Romanos, Paulo fala para aqueles crentes, olha, vocês devem se revestir ou se vestir da armadura de Cristo, da luz. Em Efésios 4 também ele diz que aqueles crentes deveriam se despir do velho homem e se revestir do novo homem. E o sentido básico dessa palavra, se revestir de Cristo, é se revestir das virtudes de Cristo, meus irmãos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês já se tornaram filhos, já foram batizados em Cristo, vocês estão unidos a Cristo e vocês devem se revestir das virtudes de Cristo. A nova tradução da linguagem de hoje, não sei se alguém tem aqui, e é interessante porque algumas versões elas traduzem de uma forma mais dinâmica e muitas vezes até você dispensa um comentário, meu irmão. Ele diz assim, esse texto, vocês se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Então, se revestir de Cristo é se revestir das qualidades de Cristo, seria colocar a roupa de Cristo, como se Cristo fosse a sua roupa. É uma mudança na natureza, é uma mudança na identidade, não? É uma mudança na nossa forma de viver. O pastor Timothy Keller, o pastor tem citado bastante ele, tem se baseado nesse livro, nesse autor, sobre esse texto, ele diz que revestir-se de Cristo fala da nossa aceitabilidade diante de Deus. Roupas cobrem a nudez. E Deus tem provido roupas desde o Éden, lá no capítulo 3, quando os nossos pais pecaram. Eles viram o quê? Eles tiveram vergonha e os seus olhos foram abertos, eles viram que estavam nus. Né? E aí o que eles fizeram? Figueiras e se cobriram. E o que Deus fez para eles? Deus revestiu, Deus os cobriu a nudez deles com a pele de animais. Então a gente vê aqui o primeiro sacrifício aí, de um animal, já prefigurando o sacrifício de Cristo. Então esse autor, comentando esse texto, ele diz assim, quando Deus olha para nós revestidos de Cristo, ele nos vê como seus filhos, porque vê seu Filho Jesus em nós. Então quando ele olha para nós, ele não vê pessoas perfeitas, não. Ele não vê pessoas que não falham, mas o que ele vê? Ele vê o seu Filho Jesus em nós. Amém, irmãos? Verso 28, Paulo destaca que em Cristo somos um só.
Então, aqueles que creram em Cristo, aqueles que foram batizados em Cristo e aqueles que se revestiram de Cristo, eles são um só em Cristo. E Paulo está falando aqui, meus irmãos, de unidade. A gente estudou isso pela manhã. Marcelo deu aula aqui na classe, né, o seminarista Marcelo, falando sobre essa unidade, essa igualdade dentro da igreja cristã, porque em Cristo não há diferença de raças, o texto diz aí, raças, classes sociais ou gênero. Não é? Na sociedade judaica, os judeus, meus irmãos, aqueles que não eram escravos, os livres, né, e os homens, eles eram seres superiores. Então, os judeus, os livres, que eram duas classes sociais, eram os livres e os escravos. Os livres e os homens eram classes superiores. Ao passo que os gentios, né, ou os pagãos, os escravos e as mulheres eram considerados seres inferiores. Como é que um homem judeu orava todas as manhãs agradecendo a Deus? Né? Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor não me fez judeu, gentio ou pagão, o Senhor não me fez escravo e o Senhor não me fez mulher. Então, obviamente, Paulo não está aqui pregando o fim da escravatura, nem querendo provocar uma revolução cultural, social da sua época. Tanto que ele diz em Colossenses 3 e Efésios 3 que o quê? Os escravos cristãos, ou seja, o cristão que estivesse na condição de escravo, que servisse ao seu Senhor como se estivesse servindo o quê? Ao próprio Deus, ao próprio Senhor, não é isso? Então, Paulo não está falando aqui de abolição da escravatura. É lógico, meus irmãos, que, de certa forma, o Evangelho, mudando a nossa mente, o nosso coração, à medida que nós convivemos nos ambientes que Deus tem nos colocado, nós vamos trazer essa mudança, essa revolução, né, para esses lugares onde Deus tem colocado. Mas o objetivo de Paulo aqui é falar para a sua igreja que em Cristo todos vocês são um, independente da raça, independente do gênero, da classe social. E a gente tem ouvido muito aqui no púlpito que o que define a minha identidade é Cristo. E o Evangelho, como eu falei, tem implicações sociais. E gosto muito da figura que o pastor usa, que ele diz assim, olha, antes de você ser um professor cristão, você é um cristão que ensina. Você é um cristão que dá aula. Isso é interessante, porque nós somos cristãos o tempo todo. Amém? É interessante, meus irmãos, que como esse encontro com Cristo, ele transforma as nossas vidas e impacta a sociedade. Quando Paulo escreve a carta de Filemão, ele escreve para um senhor de escravo, um cristão e senhor de escravo. E o que ele faz nessa carta? Ele está intercedendo por um escravo fujão, Onésimo, não é isso? Onésimo era servo do Filemão. E aí Paulo encontra Onésimo numa prisão e aí ele escreve essa carta. E no final da carta, ele diz assim para o Filemão, olha, ele vai voltar para você, o seu escravo vai voltar para você. Recebe-o não como escravo. Então ali eram duas classes sociais diferentes, meus irmãos. Onésimo, o escravo, e o seu senhor, o Filemão. Os dois agora cristãos. Né? Como é que Paulo escreve para ele? Recebe-o não como escravo, mas como um irmão amado, como um filho de Deus, um irmão na fé. Então a gente vê aqui o Evangelho derrubando o que? Barreiras raciais e sociais. Né? A gente podia dizer assim que Paulo deve ter dito para... Isso não está aí não, meus irmãos. Mas provavelmente Paulo disse para Onésimo, olha, serve ao teu Senhor, né, como teu irmão amado. Assim como ele disse para Filemão, recebe-o, esse escravo, como teu irmão amado, provavelmente ele disse para Onésimo, sirva a esse Senhor como um irmão amado. E aí no verso 28, nós vemos aí Paulo citando 3 barreiras que costumam dividir as pessoas, e que não deveriam dividir a igreja de Cristo, né? Lógico, as barreiras raciais e culturais, porque Paulo diz ali que em Cristo não há judeu nem grego, e a Bíblia diz que a igreja de Cristo é composta por todas as pessoas de todas as tribos, línguas, raças ou nações, e a gente conhece a dificuldade dos judeus aqui em admitir
que o evangelho não era uma exclusividade do seu povo, dos judeus. Eles tinham dificuldade em entender que Deus também queria salvar os gentios. O pastor costuma dizer que para Cornélio, Deus falou uma vez só. Acho interessante isso. Para Cornélio, que não era crente, Deus mostrou a visão. Foi só, uma vez só ele acreditou. Agora, para Pedro, um cristão, um apóstolo, o que Deus teve que fazer? Falar com ele 3 vezes para ele ouvir. Dizer, olha, vai lá na casa de Cornélio. E lá na carta de Efésios, capítulo 3, meus irmãos, Paulo diz que ele recebeu a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Então, Paulo diz, olha, eu recebi essa graça. Eu acho interessante que ele fala que a missão, né, a tarefa de pregar o evangelho aos gentios é uma graça, meus irmãos. Então, a gente deve entender os dons que Deus tem nos dado, né, os ministérios, a obra que Deus tem colocado em nossas mãos como uma graça de Deus, um privilégio de Deus, saber que somos indignos, né, de ser usados por Deus, mas considerarmos isso em alta conta, né, um grande privilégio. E ele diz que recebeu essa graça de anunciar aos gentios as riquezas de Cristo, anunciar o evangelho de Cristo aos não-judeus. E aí ele diz, no verso 6 desse capítulo 3 de Efésios, que havia um mistério, meus irmãos, oculto no Antigo Testamento, que agora está sendo revelado na nova aliança, em Cristo. Esse mistério está sendo revelado. Que mistério é este, meus irmãos? Lá no verso 6. E aí Paulo diz qual é o mistério: que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse é o mistério, meus irmãos. O único povo, olha só, o único povo, judeus e gentios formando a igreja de Cristo. Então, através do Evangelho de Cristo, irmãos, judeus e gentios são unidos a Cristo. Somos a sua igreja. E no verso 10 desse capítulo 3, Paulo continua, e ele diz que o propósito de Deus em reunir judeus e gentios em sua igreja, num só corpo, é revelar a multiforme sabedoria de Deus aos poderes e autoridades celestiais, irmãos. Então, o pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto aqui, ele diz assim: por meio da antiga criação, o universo, Deus revelou a sua glória aos seres humanos, e por meio da nova criação, a igreja, Deus revelou sua sabedoria aos anjos. Os anjos olham fascinados ao ver judeus e gentios sendo incorporados à sua igreja como iguais, sem distinção de raça. O livro Ame a Sua Igreja, que nós vamos estudar no sábado, ele diz assim sobre esse texto: se você faz parte de uma congregação, então faz parte de um sermão cósmico que tem sido pregado a autoridades e principados espirituais. Sempre que sua igreja se reúne, vocês estão tornando conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Amém, irmãos? E o segundo passo foi um passo difícil também. Então, os judeus cristãos, foram convencidos de que o evangelho não era exclusividade deles, que os gentios também, que no propósito de Deus estava também a alcançar os outros povos, os não-judeus. E o segundo passo, meus irmãos, qual foi? Vencer a resistência dos judeus em relação à cultura de outros povos. Por quê? Eles entenderam, então tá, vamos lá, vamos aceitar que os gentios se unam a nós, mas nós vamos impor a nossa cultura a eles. Eles vão ter que viver como judeus, vão ter que obedecer os ritos, vão ter que observar os dias, as regras e tal. E houve uma crise na igreja por conta disso. A igreja teve que se reunir, houve ali um racha no primeiro momento, muita dificuldade deles entenderem esse propósito de Deus. Mas depois, meus irmãos, a igreja entendeu, a liderança da igreja entendeu que uma cultura não precisa se tornar igual a outra cultura para ser aceita por Deus. Esse é um outro aspecto, meus irmãos, da distinção racial. Uma cultura não precisa se tornar igual a outra cultura para ser aceita por Deus. E eu acho que no início dos grandes movimentos missionários, a igreja não entendia bem essa realidade,
porque a gente vê missionários querendo levar a Cristo, não é isso? E levar também a cultura de seu país para os outros povos. E não sei há quanto tempo, mas a igreja também entendeu que deveria, quando envia um missionário, o que a igreja faz? Faz um treinamento transcultural. Aquele missionário ali que vai trabalhar com outro povo, ele precisa o quê? Entender um pouco da cultura, se identificar com aquele povo ali, para ele ser aceito, meus irmãos. E a gente sabe que não é a cultura ou os costumes, a tradição religiosa que faz de cristãos de todas as partes do mundo uma só família, é a fé na obra de Jesus. Não é a cultura, os costumes ou a tradição religiosa que faz de cristãos de todas as partes do mundo uma só família, é a fé na obra de Jesus. Meus irmãos, essa realidade também, ela se reflete nas traduções da Bíblia. As instituições que trabalham com tradução da Bíblia também entenderam que precisam se adequar às culturas para quem eles querem traduzir a Bíblia, para os povos que eles querem alcançar e traduzir, e fazer as traduções da Bíblia. Tem um pastor chamado Rudy Zimmer, eu acho que ele já foi presidente da Sociedade Bíblica Brasileira, ele conta uma história interessante, uma história real. Ele disse que queriam alcançar os povos da Nova Guiné, e a gente acha, às vezes, que a gente ouve falar em alguns países, pensa que eles falam uma língua só. Tem povos da África que falam mais de 500 idiomas, num só país. Você imagina uma situação dessas. E, para curiosidade de alguns, meus irmãos, no nosso país, a gente fala, além do português, mais de 200 idiomas, se os irmãos não sabiam disso. Depois entrem na Sociedade Bíblica, que vocês vão entender direitinho lá. A gente fala mais de 200 idiomas, fora o nosso português. Mas ele diz que queriam traduzir a Bíblia para essa cultura, para esse povo. E aí foram para lá, tentaram entender primeiro as palavras, e muitos povos não têm a escrita, né? Então eles tentaram entender e depois criar um alfabeto e tal. E eles se depararam com a situação difícil, que era traduzir o perdão de Deus. Como é que a gente vai... que palavra que eu vou usar aqui para que eles entendam o que significa o perdão de Deus? E aí eles observaram, meus irmãos, que quando as tribos guerreavam, né, quando eles entravam em combate, quando um soldado deles morria, quando morria um deles em combate, eles pegavam a mandíbula, sepultavam, mas antes pegavam a mandíbula daquele ferido em combate, né, morto em combate, e penduravam nas portas. Penduravam na porta, para quê? Para que a família daquele homem, quando olhasse para aquela mandíbula lá presa, pendurada na parede, a família pensasse assim, esse nosso soldado precisa ser vingado. E aí como é que eles traduziram essa palavra aqui para aquela cultura? Deus não pendura mandíbulas, Deus perdoa. Então, interessante isso, meus irmãos. A cultura, as tradições religiosas não nos unem como família. O que nos une como família é o fato de conhecermos a Cristo, de crermos em Cristo como nosso Salvador e nos tornarmos os seus filhos. Paulo também fala das barreiras entre classes sociais. Aqui ele está falando sobre escravo e sobre livre. Eram duas classes sociais distintas. Eu acho até que, imagino ali quando eles estavam se referindo às pessoas, né? Olha que coisa terrível, olha. Você conhece João? Quem é João? Escravo aquele que é escravo de ciclano. Não, fulano, não é o João que é livre, não é o João escravo, não. Então, as pessoas eram conhecidas por essa condição social. Se eram escravos ou se eram livres. Eram conhecidas dessa forma e eram tratadas também dessa forma. Mas Paulo está falando aqui que em Cristo somos um só, sem barreira social. Isso não deve nos dividir. A gente sabe que o mundo pensa diferente. As pessoas são tratadas no mundo de acordo com a sua classe social, não é isso? É a roupa que você chega, é o carro que você chega. Em determinados lugares você tem que até assim, procurar uma roupa até mais arrumada, que eu digo para não ser discriminado, né? Então, as pessoas, o mundo julga as pessoas dessa forma, o valor das pessoas dessa forma, mas isso não deve existir
no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. Paulo escrevendo lá a uma determinada igreja, a igreja de cristãos judeus, ele fala lá as 12 tribos de Israel, ele fala que aquela igreja ali estava discriminando as pessoas, estava tratando de forma diferenciada as pessoas, dependendo da sua classe social. Quem não lembra desse texto, meus irmãos, que ele diz ali, olha, vocês quando entra uma pessoa com anel, não é isso? Bem vestida, vocês falam assim, ó, senta aqui nesse lugar aqui, nos melhores lugares. Quando entra alguém ali mais humilde, sem esse anel, não é isso? Sem essa presença toda, vocês dizem, olha, fica aqui de lado, senta aqui, fica nesse cantinho aqui. Nós lemos um outro texto ali também, o Marcelo leu hoje ali de manhã, Paulo escrevendo aos Coríntios ali, dizendo, olha, a ceia de vocês, para mim, não é ceia. Paulo está escrevendo, né? Vocês se reúnem e cada um come o que leva e o irmão que é mais humilde fica sem comer. Aí Paulo diz ali, vocês estão desprezando a igreja de Deus, estão humilhando aqueles que são mais pobres. Não é isso? Tiago diz ali para eles, olha, não escolheu deuses que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdarem o reino de Deus que ele prometeu aos que o amam. Então Paulo está falando ali, olha, o rico levam vocês para os tribunais, eles oprimem vocês e vocês estão tratando os pobres com distinção, com desprezo. E aí, quando nós lemos aqui que o texto, que os pobres aos olhos do mundo, meus irmãos, para serem ricos na fé, ele não está falando aqui, Tiago não está falando de pobre no sentido material. Tanto que ele diz aqui, ó, pobres do mundo para serem ricos na fé. Não é? Então são pessoas que encontraram Jesus, a fé em Jesus, e esses herdarão o reino que ele prometeu aos que o amam. Então o reino prometido não é para os pobres ou para os ricos, nesse sentido. Né? O reino de Deus é prometido aos que o amam. Não é isso que diz o texto? Quem ama a Deus, meus irmãos, vai depositar a sua fé em seus recursos financeiros? Então o reino de Deus é para aqueles que o amam. E quem ama a Deus não vai depositar a sua fé nos recursos financeiros. Quem ama a Deus não vai idolatrar os bens materiais. E quem ama a Deus não vai colocar o quê? O seu coração nas riquezas e muito menos discriminar o irmão mais carente. Paulo também fala sobre o gênero. Né? Não há, em Cristo, não há homem nem mulher. E aí a gente, lógico, tem que destacar aqui que Paulo não está falando de ideologia de gênero, não é? Gênesis diz que Deus fez macho e fêmea, homem e mulher, não é isso? O debate não é esse. Paulo também não está falando sobre movimento feminista. Mas Paulo está falando de uma realidade que era muito marcante na sua época. A mulher era desprezada. Jesus, de certa forma, ele se opõe a essa realidade, a esse valor, né? E valoriza a mulher do seu tempo. Tem muitas pessoas que, lendo esse texto aqui, podem até achar que isso que Paulo falou, nada demais. Isso tem que ser uma realidade até no mundo lá fora. Quando Paulo diz ali que os homens e mulheres têm o mesmo valor, a mesma dignidade, não é? Paulo não falou nada demais, mas, irmãos, esse conceito aqui, para a época, era revolucionário. Quando Paulo diz ali que em Cristo, homem e mulher são iguais, era algo revolucionário para os padrões da época. Então, meus irmãos, essas verdades aí dos versículos 26 e 27, essa unidade na família dos filhos de Deus, porque são meus irmãos, essa realidade, meus irmãos, só é possível por quê? Porque as boas novas do Evangelho, elas criam unidade. Meus irmãos, quando você reconhece, né, que o seu irmão é filho do seu pai, não é isso? Você olha para o seu irmão, para esse crente aqui que está aí do seu lado, né? Ele é filho do seu pai. E ele está revestido de Cristo. Meus irmãos, nós vemos ali que quando nós recebemos a Jesus como Salvador pela fé, nós somos revestidos de Cristo. Então imagino, irmãos, que quando você despreza o irmão, você despreza, de certa forma, alguém que está revestido de Cristo. Alguém que colocou a roupa de Cristo. De certa forma, você vai estar desprezando o próprio Cristo, meus irmãos. E essa unidade, meus irmãos, também é possível por causa das boas novas, né, de Cristo, mas as más notícias do Evangelho também, porque o Evangelho tem a boa notícia, mas antes vem a má notícia. A má notícia é que nós estamos perdidos, né? E é boa que
fomos alcançados por Jesus, né, pela sua obra, pelo sacrifício em nosso lugar. Mas as más notícias do Evangelho, meus irmãos, elas nos nivelam por baixo. Então, ricos e pobres, independentes da classe social, quando a gente entende isso, meus irmãos, que o Evangelho não é o que eu faço, mas o que Deus já fez, meus irmãos, a gente tem que olhar para o nosso irmão com um olhar diferente. Paulo diz que ele abriu mão de tudo que ele tinha, não é isso? Judeu, descendente e toda a sua história religiosa. Ele depois que ele conheceu a Cristo, ele diz que ele abriu mão de tudo que ele tinha, do que ele pensava e do que ele pensava que era, meus irmãos. Não é? Todo o seu status social e religioso. Não é? Ele diz ali no capítulo 3 de Filipenses. Antes, algumas coisas tinham muito valor para ele. Quando ele teve um encontro com Cristo, a sua visão, a sua concepção do mundo foi mudada. A gente vê lá no concílio da igreja, em Atos 15, Pedro conclui assim, aquela reunião ali da liderança da igreja: Deus não fez distinção nenhuma na forma que tratou os judeus e gentios, purificando os corações de judeus e gentios pela fé. Então ele chega àquela conclusão ali. Né? Foi difícil para os judeus chegar a essa conclusão. Né? Que os gentios também seriam alcançados pela fé em Jesus, da mesma forma que nós, olha só. Então eles estavam reconhecendo ali, olha, estamos no mesmo nível, no mesmo barco. Né? Esse barco está furado. E que Deus salvou a ambos, judeus e gentios, pela graça do Senhor Jesus. Paulo diz que o Evangelho é o Evangelho da glória de Cristo, ou seja, ele glorifica a Cristo, glorifica a Deus e humilha o homem. É isso. O Evangelho coloca o homem de joelhos diante da cruz, a gente tem ouvido isso. O pastor Bruno, ele disse semana passada, se eu não me engano, sempre que o Evangelho é pregado, tem que se falar da cruz de Cristo. Se não se fala da cruz de Cristo, o Evangelho não foi pregado. Sempre que o Evangelho é pregado, tem que se falar na cruz de Cristo. Então o Evangelho nos iguala a todos. A boa notícia do Evangelho e a má notícia do Evangelho. Meus irmãos, e aí no capítulo 4, né, depois de todas essas boas notícias e promessas, Paulo, que acabou de dizer que os crentes da Galácia eram filhos e herdeiros de Deus, ele precisava lembrá-los do que aconteceu com eles. E ele usa a figura de uma criança, não é isso que diz o texto? Uma criança que herdou uma grande fortuna. Essa criança, ela tem uma fortuna, um dinheiro para receber, mas enquanto ela não alcança a maioridade, ela continua o quê? Com os mesmos vantagens que o escravo que está ali, né, que serve a seu pai, ele tem, ou seja, direito a nada. Né? Ela tem, mas só vai poder administrar, usufruir dessa herança quando atingir a maioridade. Essa aqui é uma ilustração que Paulo faz. Para quê? Retratar a condição do povo de Israel, quando foi liberto do cativeiro. Então Israel foi liberto do cativeiro, deixou de ser escravo e passou a ser uma nação livre. Não é? Mas eles experimentavam de forma limitada as promessas de Deus. Israel tinha uma grande herança, mas ainda não tinha atingido a maioridade. Deixou de ser escravo para ser filho, mas não tinha atingido a maioridade. Por quê? Ontem, na reunião de jovens lá na igreja, na célula, até o Gabriel usou uma ilustração interessante. O Vitor foi o colaborador, não foi isso? O Vitor ficou de pé, fez uma sombra lá, e aí o Gabriel fez aquela dinâmica ali. O povo de Israel, eles tinham a sombra, mas não tinham a substância, o objeto que produziu a sombra. Então, os sacrifícios e todo aquele simbolismo ligado ao culto judaico, eles tinham a intenção de ensinar, era uma razão pedagógica para ensinar que o pecado é algo grave, quando eu peco, um animal morre, um inocente morre em meu lugar. E aquelas figuras todas, elas prefiguravam o sacrifício de Cristo.
Tanto que os Hebreus, no capítulo 10, Paulo desenvolve essa ideia, ele diz, olha, vocês estão vendo, vocês viram as sombras, agora vocês não precisam mais dessas sombras, porque agora vocês têm a substância. Jesus é o cumprimento de tudo isso. Todos aqueles simbolismos apontavam para Cristo, Jesus Cristo já veio. Aí ele argumenta, olha, se aquilo ali fosse de fato suficiente, aqueles sacrifícios não seriam repetidos diariamente, não é? Um sacrifício só seria o suficiente, aquilo tudo é o que a nação de Israel, não estando na maioridade, podia ouvir e entender. Não é? É o que eles podiam ouvir e entender. Deus estava se revelando de forma progressiva à humanidade. E a ilustração de Paulo também, da criança, que não tem o poder de administrar os bens até atingir a maioridade, ela diz respeito também a todos nós, seres humanos. Né? Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão, escravos dos princípios elementares desse mundo. E aí, no versículo 8 e 11 do capítulo 4 aí de Gálatas, Paulo diz que princípios elementares é esse que nos escravizavam. Né? Ele diz aqui que é o quê? Observar dias, meses, eram esforços que o homem fazia na tentativa o quê? De serem aprovados por Deus. Então, meus irmãos, de certa forma, nós também nos encontrávamos desse jeito aqui, observando dias, datas. Eu estou falando isso em todo o tempo. O homem sempre, ele viveu tentando alcançar um padrão que ele nunca, jamais alcançou. Mesmo antes de conhecer essa lei, mesmo os povos que nunca ouviram falar dessa lei, das leis de Deus, eles viviam também dessa forma. Por quê? Porque Deus imprimiu a lei dele no coração do homem, meus irmãos. Então, quando nós nascemos, o homem, de certa forma, quando ele mata alguém, independente da lei, ele sabe que está cometendo algo, cometendo um pecado, algo grave. Né? Paulo diz aos Romanos, lá no capítulo 4, no versículo 14, ele diz assim, de fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que a lei ordena, tornam-se leis para si mesmo, embora não possuam a lei. E ele ainda diz assim, Deus gravou no coração do homem a sua lei. Então, essa ilustração diz respeito a nós, no tempo que a gente estava tentando se auto-justificar, alcançar a salvação com os nossos esforços, ser aceito por Deus da nossa forma. Nós também vivíamos debaixo dessa lei, essa lei que Deus gravou no coração de todo homem. Essa ilustração também do menino rico, né, que é rico, mas não é, que vive como escravo até atingir a maioridade, é também, meus irmãos, o retrato de nós como cristãos. Isso se aplica a nós, filhos de Deus, mas é o retrato de nós como cristãos, podemos, de certa forma, deixar de experimentar a liberdade e a alegria da salvação e, desta forma, vivermos ou querermos buscar o evangelho da autojustificação, da cruz de Cristo e mais alguma coisa, e que Paulo diz ali que não é evangelho nenhum, porque não existe outro evangelho, né? Porque ter outro evangelho é assumir um outro Deus, né? Porque se o evangelho é Cristo, não um conjunto de doutrinas. E a gente pode continuar assim, e a gente, como cristão, deve se libertar dessa tentativa. Né? Nós deixamos de ser escravos, né? E devemos viver como pessoas que atingiram a maioridade. Né? Em vez de vivermos como filhos adotivos de Deus, devemos viver como filhos adotivos de Deus que desfrutam a herança do Pai. Né? De que forma? Vivendo uma luta constante, meus irmãos, para ser aceito por Deus? É assim? Não. Assim a gente vive como escravo ou um filho que não atingiu a maioridade. E aí no capítulo 4, ainda nos versículos 8 e 9, Paulo diz aos Gálatas, vocês, apesar de ricos no Evangelho, filhos adotivos de Deus, com acesso direto ao Pai, estão voltando a se relacionar com Deus pelos seus méritos, estão voltando à condição de escravo na lei. E no versículo 1 do capítulo 5 de Gálatas, Paulo insiste aí nesse princípio. Cristo nos libertou
permaneçamos firmes. Ele está falando para crente. Cristo nos libertou, permaneçamos firmes e não nos deixemos submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, Paulo diz que nós éramos escravos até que o Filho de Deus se manifestou. Lá no verso 4, ele diz assim: mas vindo, porém, a plenitude dos tempos. Então, no tempo determinado por Deus, Deus enviou o seu Filho. E a obra de Cristo é um marco, um divisor de águas na história da salvação do homem. E lá no verso 5, Paulo diz que Jesus veio redimir os que estavam debaixo da lei. Redimir é pagar o preço de um resgate, pagar o preço do resgate de um escravo. Então, Jesus pagou o preço do nosso resgate, da nossa liberdade. E como nós dissemos no início, em certo sentido, todo homem está sob o domínio da lei, tendo que cumpri-la, meus irmãos, mas sem condições de fazer. Assim Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, um homem de verdade, meus irmãos, de carne e osso. Desde o princípio havia alguns hereges que surgiram dentro da igreja que que defendiam que Jesus não podia assumir essa forma humana, porque um Deus, ele não podia se relacionar com o homem, não podia descer a esse nível de assumir essa natureza humana, pecaminosa. E aí, por isso que a ênfase nascido de mulher, né? Jesus, de fato, era de carne e osso. Ele precisava ser o quê? Um representante da raça humana. Jesus era de carne e osso. Jesus não era um espírito. Jesus, ele não era um holograma, era de fato alguém real que precisava assumir, que precisava se identificar com a raça humana para assumir o nosso lugar, o segundo Adão, também como Paulo diz. Nascido debaixo da lei, Jesus nasceu como todo ser humano, com a obrigação de cumprir a lei de Deus. Mas onde nós falhamos, a diferença está aqui, meus irmãos, glória a Deus por isso. Jesus era de carne e osso como nós. Ele tinha, como todo ser humano, a obrigação de cumprir a lei de Deus como nós. Mas onde nós falhamos, ele venceu, ele cumpriu a lei. E nunca pecou. Por isso, pôde se tornar nosso Salvador. E ele pôde resgatar aqueles que estavam debaixo da maldição da lei. Então, Jesus adquire para nós o direito de sermos filhos de Deus, filhos adotivos de Deus. E esses filhos adotivos, meus irmãos, a palavra aqui, que é traduzida por filhos aí, nesse texto, não é filho por consideração, não. É porque às vezes você gosta tanto de alguém, né, ou ajudou a criar alguém que você fala, poxa, fulano é meu filho de coração, ou filho de consideração. Mas aí, quando você morre, a herança fica para o teu filho biológico, né? Aquele de consideração, né? Talvez não receba nada. Mas o termo filho aqui, naquela cultura romana, lá no direito romano, o texto, a palavra que é utilizada aqui, é filho adotado de papel passado. É dizer assim, esse aqui se tornou meu filho. Quando eu morrer, ele vai ter direito a essa herança. Né? Não é filho de consideração, filhos adotados. E nós recebemos essa herança, os filhos de Deus. E no versículo 6, Paulo diz que a seus filhos Deus enviou o Espírito do seu Filho. A obra do Filho e do Espírito Santo são inseparáveis. Até aqui, Paulo está falando da obra do Filho. E agora ele passa a falar da obra do Espírito Santo. E porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Filho ao coração de vocês. O texto ensina que os filhos de Deus, eles são selados pelo Espírito de Deus. Meus irmãos, não existe filho de Deus que não seja a habitação do Espírito de Deus. É o que o texto diz aqui. Os filhos de Deus receberam no seu coração o Espírito Santo de Deus. E a presença do Espírito de Deus no crente é a evidência de que ele é realmente filho de Deus. Ele habita no crente e deve dirigir a vida desse filho de Deus, porque Paulo lá escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículo 14, ele diz assim, porque todos vocês que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí o verso 26, para a gente concluir, meus irmãos, eu vou ler aqui na versão, nova versão traduzida, isso, na NVT, que diz assim, e porque somos filhos, o versículo 6, e porque somos filhos, Deus enviou ao nosso coração
o Espírito de seu Filho, e por meio dele, ou seja, por meio do Espírito Santo, a gente pode clamar. Ou seja, os filhos de Deus podem se relacionar com Deus dessa forma, falando dessa forma, Abba Pai. Abba Pai, meus irmãos, é uma palavra que é como se fosse uma linguagem de bebê, uma linguagem de criança, falando papai, papai, ou pai, ou paizinho. A gente pode se referir ao nosso pai, porque nós somos filhos, a gente pode se relacionar com Deus dessa forma. Você não precisa falar pai ou paizinho. Eu conheço uma pessoa, na minha adolescência, não sei se ela continua orando assim, ela falava assim, paizinho, paizinho, eu achava aquilo bonito, né? E o que o texto quer dizer aqui, que a gente tem essa proximidade, essa intimidade de pai com filho, somos filhos legítimos de Deus pela obra de Jesus Cristo, e a gente pode se achegar a Deus, se relacionar com Deus dessa forma, e essa forma papai ou paizinho expressa essa nossa segurança e essa nossa confiança plena no amor do nosso Pai. Amém, irmãos? Eu quero, só para reflexão, fazer algumas perguntas aqui, né, para a gente pensar. Eu estou agindo como um escravo que sente medo de Deus ou como um filho seguro do amor do meu Pai? Eu estou agindo como um escravo que sente medo de Deus ou como um filho seguro do amor do meu Pai? A gente tem que lembrar que nós somos amados, meus irmãos, independente das circunstâncias. Por quê? Isso nos liberta, porque nós sabemos que somos filhos, mas não pelos nossos méritos, meus irmãos. Então, quando a gente errar, quando a gente falhar, quando a gente fracassar, a gente vai saber, ter certeza que continua sendo filho, que Deus não vai olhar e dizer assim, você deixou de ser meu filho. Nós somos filhos, independente das circunstâncias. E quando passar por lutas também, meus irmãos, nós não vamos duvidar desse amor de Deus. Continuaremos sendo filhos, amados, e Deus estará conosco sempre, porque o Pai não abandona os seus filhos. Como a honra e as responsabilidades advindas da condição de filho de Deus devem impactar a minha vida. Como a honra é um privilégio ser filho de Deus, e essa responsabilidade também. Então, como essa responsabilidade, esse privilégio advindas da condição de filhos de Deus devem impactar a minha vida. O pastor, na semana passada, ele disse que só aquele que reconhece o tamanho da dívida que tinha é que valoriza a grandeza do pagamento feito por Cristo, meus irmãos. É isso mesmo. Então, uma honra, né, um privilégio, uma responsabilidade, tanto amor de Deus. A gente não vai pagar dívida nenhuma não, meus irmãos, mas o mínimo que a gente pode fazer como filho de Deus é querer viver para agradar o nosso Pai amado, não para pagar dívida, né? Mas vivermos o quê? Para a glória dele, para a glória do nosso Pai. Efésios 5:1, Paulo diz assim, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então, os filhos devem querer ser parecidos com o seu Pai. Você entende que em Cristo somos todos iguais? Uma questão para a gente pensar, irmãos, que fala sobre a unidade da igreja. E esse é um grande desafio de uma igreja saudável. É a comunhão e a unidade, porque somos pessoas difíceis, somos pecadores, só tem filhos de Deus e pecadores aqui, meus irmãos. Então, a minha igreja é falha, não é perfeita, porque eu sou imperfeito, porque eu sou falho, e eu faço parte dessa igreja. Mas, por outro lado, irmão, a Bíblia diz, Paulo diz lá em Efésios, capítulo 2, verso 19, que nós fazemos parte de uma família. Olha só que privilégio. Nós fazemos parte da família de Deus. A igreja, meus irmãos, a gente não pode perder isso de vista. A igreja é a família dos filhos de Deus. E nenhuma família de nós aqui, meus irmãos, eu duvido, por melhor que seja a família, que essa família, a sua família, seja perfeita. Sim, também a igreja de Cristo não é perfeita. O cabeça da igreja é perfeito, mas o restante do corpo ainda não, né? Eu fico pensando assim, que tem gente que queria ser filho único, né, de Deus. Às vezes, né, para não conviver com outras pessoas, né, assim, poxa, ver defeito de todo mundo. Mas, felizmente, meu irmão, você não é filho único de Deus, né? Não dá. Deus tem muitos filhos e você tem um monte de irmãos. E o crente que está sentado aí do teu lado é teu irmão e você precisa se amar,
você precisa amar esse outro filho de Deus aí, que ele é filho de Deus e é teu irmão. Para a gente concluir, uma citação aqui do C.S. Lewis, que ele diz assim: há somente 2 lugares onde estaremos salvos das decepções do amor. Há somente 2 lugares onde estaremos a salvo das decepções do amor. Ou no inferno, ou por ausência deste, ou no céu por sua perfeição. Então, meus irmãos, quero, por último, convidar a você que, assim, mude o foco em relação à igreja. Muitas vezes a gente tem uma visão muito negativa, mas mude o foco, não ignorar falhas da igreja, falhas do teu irmão, né? Mas a gente deveria estar muito maravilhado, meus irmãos, de ter o privilégio de pertencer a esta família dos filhos de Deus. Se a gente olhar, meus irmãos, a gente vai focar realmente que, assim, é um privilégio muito grande pertencer a essa família dos filhos de Deus. Amém, irmãos? Nós vamos orar? Feche sua cabeça. Nós vamos orar. Deus, muito obrigado. Obrigado pelas suas promessas, Senhor. E as suas promessas, Pai, são independentes, Senhor, dos nossos méritos, Pai. E isso é libertador, meu Pai. Porque nós somos falhos, imperfeitos, Pai. Nós nunca conseguiríamos atingir meta nenhuma, Senhor, com os nossos esforços, Pai, porque somos pecadores, limitados, Pai. Ah, Deus, mas é muito bom saber, Pai, que o Senhor nos ama independente das circunstâncias e que o Senhor enviou o seu Filho amado, Pai, para que nós pudéssemos, Senhor Deus, dizer que nós somos filhos de Deus, filhos amados de Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.